Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um 61 Podcast, o podcast da capital. 70 episódios, cada um com uma história de vida pessoal contada nos seus mínimos detalhes. E antes de falar sobre esse nosso convidado especial que eu esperei por 2 anos para vir aqui, homem difícil de encontrar, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Academia O2 Fitness, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doutor Cortinas, Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Hoje teremos um encontro com a história e com o homem por trás das câmeras. No episódio de hoje recebemos uma lenda viva da comunicação brasileira. Um homem que testemunhou a história e que muitas vezes foi quem contou ao país. É jornalista, comentarista político e ex-repórter especial e ex-diretor de jornalismo. Ex-porta-voz da Presidência da República e, acima de tudo, alguém com uma trajetória de vida inspiradora. Filho de radialista, começou no rádio aos 7 anos de idade, cresceu entre microfones, vozes, bastidores e foi ali que nasceu a vocação pela palavra. Da infância do interior do Rio Grande do Sul ao auge da maior emissora do país, ele construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas no jornalismo nacional. Uma história marcada por sonhos, rupturas, bastidores na política, escolhas difíceis e muita coragem. Um profissional que se manteve de pé mesmo quando o mundo girava contra. E que hoje, aqui no 61 Podcast, deixa o paletó de lado e abre o coração. Nesse episódio ele fala sobre a família, a fé, os erros, os acertos e mostra que por trás do ícone da comunicação existe homem com raiz profundas e princípios inegociáveis. Está no episódio do número 70, no 61 Podcast, meu querido Alexandre Garcia. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a demora em poder atender. É que o meu dia, como o dia de todo mundo, é de 24 horas. Eu tenho compromisso com os meus seguidores no YouTube, são mais de 3 milhões, e com 210 emissoras de rádio, com 38 jornais. Hoje é o dia de escrever o artigo para a Gazeta do Povo de Curitiba, por exemplo. Tenho que entregar até às 5 da tarde. E eu ainda não sei qual vai ser o assunto. O maior problema é escolher o assunto, né? Escolher o tema. Depois aí sai. Fora a esposa, filhos, neto. Mais isso. Estou indo agora para o Rio, vou ver meus netos, né? Um netinho e uma neta que anda de moto no Rio, me deixa preocupado, né? Ela trabalha na produção da Anitta, né? E tem um neto em Cambridge, que já teve uma filhinha, que é minha bisneta. Já é bisavô. Pois é, a mulher dele era a estrela do Fantasma da Ópera. Então, a gente continua nesse ambiente em que eu vivi desde criança, quando meu pai tinha um serviço de alto-falantes em Cachoeira do Sul, porque não tinha rádio ainda. Sim. E por lá eu ia ver meu pai dar notícias da Segunda Guerra Mundial junto com música na praça principal da cidade, em Cachoeira. Quem eram os seus pais, Alexandre? Bom, meu pai nasceu no Uruguai, Oscar Chaves Garcia, conhecido lá no Rio Grande do Sul como Papito. Ele lançou muita gente no meio artístico, né? Ele tinha programa de auditório. Vou contar uma de um programa de auditório. Eu estava só com um sapato velho e precisava de sapato novo. Minha mãe cobrou do meu pai. E meu pai tinha um programa de auditório domingo de manhã. Aí ele achou a solução. Disse, olha, vai ter uma pergunta que vai valer um par de sapato. A pergunta é, qual é o bandido mais famoso do mundo? A resposta é Al Capone, né? Então, vamos combinar. Aí eu ia ganhar o par de sapato, ele não ia gastar o par de sapato. Grêmio Náutico Tamandaré no auditório, no salão. Aí eu sentei, né? Fiquei decorando aquele nome esquisito que eu nunca tinha ouvido falar. Eu devia ter, sei lá, uns 5 anos de idade, 6 anos. Aí ele anunciou
Agora uma pergunta que está valendo um par de sapato. Qual é o maior bandido, o nome do maior bandido, o mais famoso bandido do mundo? Né? Garotada levantou a mão, eu demorei a levantar a mão. Ele apontou para mim, aquele menino ali que foi o primeiro a levantar a mão. Diga bem alto, vem aqui no microfone para dizer. Aí eu cheguei no microfone. Qual é o maior bandido do mundo? Eu pequene. Eu não sei de onde é que eu tirei isso. E meu pai disse, muito bem, Al Capone. Não tinha gravação naquela época. Depois, na saída, voltando a pé para casa, meu pai não tinha carro. Oh, eu avisei você, como é que você fez errado? Me passou um pito. Então, era uma vida difícil. Nós morávamos na casa do meu avô, num quarto da casa do meu avô. Então, eu aprendi. Depois que meu pai começou em rádio, que foi instalada a Rádio Cachoeira, ZYF4, 1948, eu levava marmita para o meu pai almoçar. Lá no Rio Grande se chama vianda, que deve vir da palavra carne em francês, que é viande. Eu suponho que seja isso. Aí eu lembro que eu ia de pé descalço no verão, queimando os pés na calçada. E era um bom trajeto, eram uns 2 quilômetros, levando o almoço. Eu entrava no estúdio, ele ia comendo no intervalo do comercial, e aí eu esperava. Ele voltava a dar notícia e eu ficava acompanhando o noticiário. Até que ele terminasse o almoço, eu ia para casa com as marmitas vazias. Mas eu já me encaixei ali no noticiário. Aí um dia ele me chamou, olha, tem um papel infantil na novela, né? Vai tu, não era você, né? Lá no Rio Grande. Aí lá fui eu. Era ao vivo, não tinha gravação. Ou seja, eu não podia errar. Então já começou aí, eu tinha uns 7 anos de idade. Eu lembro que aos 8, 9 anos de idade, 10, eu acompanhava o noticiário, estava acostumado. Eu ia para o telhado com o cano de escapamento do bloco do motor, que eu achei lá num ferro velho, que servia como um megafone. Eu ia para o telhado dar notícia da Guerra da Coreia. Que isso, Alexandre? Em 1950, 51. E dar notícia da situação do Dr. Napoleão Laureano, que se tiver alguém da Paraíba me ouvindo, sabe que lá hoje tem um Instituto de Câncer Napoleão Laureano, que era um médico que tratava doentes de câncer de graça e que ele teve câncer. E o repórter essa acompanhava a saga do Dr. Napoleão Laureano no Rio de Janeiro, virou um herói da medicina. E eu dava notícia também do Dr. Napoleão Laureano. Chegou a conhecer o doutor Napoleão pessoalmente? Não, mas eu já fiz palestra no Instituto Napoleão Laureano, lá em João Pessoa, né? E lembrei disso. Disse, olha, a minha ligação é desde criança. Eu acompanhei a saga do Dr. Napoleão. Assim como eu acompanhei da Guerra da Coreia, eu assinava, eu aprendi inglês assim, assinando. Eu assinava Life, eu assinava seleções, mas as seleções, Reader Digest, no original, Time eu assinava, e ficava com o dicionário do lado, era obrigado a formar. E depois, para ouvir o som, a pronúncia, eu ouvia a Voz da América e a BBC, todos os dias, em inglês. Né? Então, eu lembro no dia que a BBC anunciou, e agora vocês vão ver aqui um conjunto que veio de Liverpool e que toca uma música meio estranha para os nossos ouvidos. Né? Era a estreia dos Beatles. Que isso. E eles entraram cantando o Submarino Amarelo. Né? Então eu vivi essas épocas. Você sentia uma curiosidade, Alexandre? Porque assim, eu não sou uma pessoa mais inteligente do que qualquer um. Eu sou uma pessoa normal como qualquer outro. E consegui me destacar na multidão, né? Porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu vou atrás do que, como é feito esse microfone. Por que ele é o melhor microfone, a melhor marca? O que tem aí dentro? Quais são os componentes? Isso. Claro, isso é básico para formar inteligência. Porque eu não consigo usar alguma coisa sem saber como é que aquela coisa funciona. Quero saber por quê. Quais são as leis físicas que regem aquilo. Né? Tá aqui um microfone. Né? Vai ter uma folhinha de metal muito tênue, muito pouco delgada, que vai receber a vibração da minha voz, né?
que começa aqui com o ar impulsionando as minhas pregas vocais, né? E vai se transformar em impulsos elétricos que vão ser transmitidos. Eu tenho que entender isso. Senão eu disse, meu Deus, eu vivo num mundo alienado? Não, eu tenho que saber como as coisas funcionam. Isso, curiosidade. Então, a curiosidade é a base, inclusive, do jornalista. Se tiver alguém nos ouvindo aqui que quiser ser jornalista, a jornalista tem que ser uma pessoa curiosa, tem que saber o que é notícia, o que é importante, o que interessa a todo mundo. Não adianta interessar a outra pessoa. Aí você conversa com ela, mas para conversar para o público tem que interessar a maior parte desse público. Tem que ser cético, duvidar de tudo. Né? Se alguém me disser uma coisa, bom, ele só me disse, é uma informação que ele está me dando. Agora eu vou checar a informação. Deu um sinal, né? Se alguém disser assim, olha, como eu disse no meu YouTube de ontem, se alguém me disser assim, olha, o Gilson Machado está querendo pegar o passaporte, um português, para o CID, eu não vou noticiar isso antes de ligar para o consulado português, para saber se é verdade. Né? Porque senão passa a ser fofoca em vez de jornalismo. Pois é. Então, não posso. Eu tenho que conferir tudo. Né? Senão vira aquela história. Outra coisa que o jornalista tem que ser especializado em generalidades. Eu tenho que saber de tudo. Sim. Eu vi já na TV, quando eu era diretor, quando o seu Nenê Constantino inaugurou a Gol e fez um voo sobre Brasília e convidou os repórteres. Foi uma repórter, foi lá, e ela depois foi fazer a reportagem e ela não sabia qual era o combustível do avião. Aí ela perguntou se era diesel. Aí eu disse, não, minha filha, é carvão. Né? Para provocar, meu Deus. Como já disse uma vez, uma fábrica de leite em Sobradinho. Disse, minha filha, fábrica de leite é vaca. Isso é indústria de laticínio. Né? Então tem que conhecer a língua, óbvio. Sim. Né? Que é a língua com a qual a gente presta informação. Tem que saber a base que eu ensinava aí no Uniceub para os meus alunos. Eu dizia, olha, a base é uma fórmula de um tenente de cavalaria na Índia, em 1898, que ele disse das palavras as mais simples, e entre as mais simples, as mais curtas. Então, um avião é um avião, não é uma aeronave. Né? Eu ofereço, eu não disponibilizo. Né? Eu vendo, eu não comercializo. Esse tenente de cavalaria se chamava Winston Churchill. Né? Então, tem que saber a língua, tem que se comunicar com simplicidade e palavrinha curta, né? E tem que saber de tudo. Eu tenho que saber um pouco de direito, eu tenho que saber um pouco de medicina, de física, química, biologia, eu tenho que saber fazer uma regra de 3 de cabeça, porque eu estou falando e eu preciso dar um percentual. Né? Mas eu vejo que as pessoas não sabem sequer a língua portuguesa. Essa história de palavra comprida, sim. Né? Eu vou vocalizar, verbalizar. Não, você vai dizer, pô. Verdade. Eu quero fazer uma colocação. Ok, a banheira, a segunda porta à esquerda. Que colocação? Você quer falar, só isso. Sobre curiosidades e informação, eu desde pequeno li o jornal da primeira página à última, inclusive os classificados. Porque quando a gente tinha uma brincadeira, assim, eu achava, quando uma pessoa falasse, quanto custa uma Brasília 1974? Eu, pá. Quanto custa uma Kombi? Pá. Um Fusca, um Opala. Eu sabia preço de tudo, de apartamento de 1 quarto, 2 quartos, depois eu virei corretor de imóveis. E tudo eu aprendi lendo o jornal, inclusive os classificados. Os classificados te deram o substrato, o fundamento para ser um empresário de sucesso. Porque sabia números, sabia as relações de valor e de preço. Valor é uma coisa, preço é outra, né? Sim. Então... E que tudo se vende. Eu vou contar uma outra história de jornalista. Não sei, muita gente vai lembrar quando o Pareja fugiu da prisão. Lembro demais. Em Goiás. Né? E foi descoberto lá em Quaraí, no Rio Grande do Sul. E o repórter que foi para lá
para cobrir, disse que Pareja foi preso quando pescava às margens do rio Paraguai. Aí eu era diretor do jornalismo aqui, fiz 2 observações. Em primeiro lugar, olha, ele não estava às margens, ele não estava com um pé numa margem e um pé na outra, estava à margem. Né? Ele não era o colosso de Rhodes que podia ficar com as 2 pernas assim. E outra, bateu algum meteoro na Terra? Só por quê? Porque deve ter batido um meteoro que trocou o leito do rio, as águas do Paraná vieram para o leito do rio Uruguai, houve uma troca aí. Pois tem que saber geografia, meu Deus. Eu tenho a história com o Pareja. Quando ele estava em fuga, eu estava passando por Palmas, Tocantins, para deixar a mãe de um amigo meu que tinha mudado para lá. Palmas tinha uma meia dúzia de rua, acho que nenhuma asfaltada, e nós deixamos ela lá e nos deslocamos para ir para Porto Nacional, que a gente estava indo para Indianópolis, no Tocantins. E a polícia estava fazendo uma blitz no meio do caminho e eu estava dormindo no banco de trás. E deram na cabeça que eu era o Pareja. Meu amigo, até eu explicar que não era. E já desce do carro, mão na cabeça. Aqui, achamos o Pareja. Eu falei, eu não sou o Pareja. Eu falei, pega meu documento ali. Acho que ele era branco, né? Do olho claro na época. E ele estava em fuga naquela época e eles não sabiam a rota, que ele ficava fazendo aquela circo nas rádios, né? Engraçado que eu chamava ele de Pareja, né? Eu comecei a vida, eu fui alfabetizado em espanhol sozinho, porque as revistas infantis do Rio de Janeiro, Tico-Tico, principalmente, não chegavam à Cachoeira, minha terra, mas as revistas de Buenos Aires chegavam. Né? Então, quando eu via o Pareja, eu tipo, Pareja. Pareja em espanhol é casal, é uma parelha. Pode ser uma parelha de boi, uma junta de boi, ou um casal, né? Um homem e uma mulher. Casal é um homem e uma mulher, né? Se for 2 iguais, é um par. Sim. É outra coisa que verdade, às vezes atrapalha as pessoas por aí na linguagem. Outra coisa que a gente tem que ser jornalista, tem que ter como base, é a história. Já que a gente faz a história todos os dias, os historiadores vão pesquisar nas notícias do dia a dia para fazer história. Anos depois eles vão fazer isso. Então a gente está fazendo história. Essa é uma grande responsabilidade que a gente tem, né? Que eu falo muito, falava para os meus alunos, olha, e hoje em dia o repórter pensa que é o dono da notícia, o dono do fato. E aí embrulha o fato com a cor que ele quiser. Pode embrulhar de azul, de vermelho, de dourado, pode dourar. O seu pacote de presente. Faz o pacote e entrega. Não, a gente é escravo do fato, a gente é menos que o fato, a gente é só intermediário do fato. Sim. Se a gente não for fiel ao fato, a gente não terá sido fiel ao nosso leitor, ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador. A gente vai traí-lo com uma meia-verdade, que é uma meia-mentira. E sua mamãe? Pois dona de casa? Minha mãe, dona de casa, foi quem que me encaminhou para a leitura, me deu exemplo de leitura. Minha tia também. Meu primeiro livro eu ganhei da minha tia, que era professora de piano, de canto, de música, e me deu A Vida de Beethoven. Beethoven desde menino. Tanto que essa ligação, depois eu tive na Alemanha, a primeira coisa que eu quis ver em Bonn foi a casa onde ele viveu. Né? E interessante que anos depois, eu sou metido a falar alemão, e aí eu perguntei para um alemão, eu fui para 5 anos depois, 10 anos depois, eu não lembrava mais onde era a casa. E não tinha o Waze ainda, nada. Aí eu perguntei para um alemão, mas a frase que eu construí, eu disse, onde mora o senhor Beethoven? Né? E ele me respondeu, mas o senhor Beethoven já morreu. E aí não saía daquilo, até que eu lembrei de Museum, Haus Museum, von Beethoven. Aí deu certo. Mas aí minha mãe lia muito, eu tenho os livros. Mesmo de família humilde, vocês tinham a cultura de ler muito. Minha mãe era uma... como é o nome de... viciada em cinema? Cinéfila.
cinéfila, né? Vem do grego kinos, que é movimento, imagem em movimento, e philos, amigo. Uma das funções que eu tinha como menino era cuidar da minha irmã, porque ela ia muito ao cinema. E a outra função era ir até o cinema para ver que filme ia passar. Então eu fazia as maiores confusões. Eu lembro que um dia eu disse para ela, é um filme com a Dana Andrews, que é um homem, Dana é um nome de homem, mas Dana é mulher, né? E eu não lembro, e o John Collins, talvez, né? Era Joan, Joana. Eu fazia, mas eu ia lá e ela avaliava. Eu tinha que dar o nome dos artistas para ver se valia a pena. Um dia aqui em Brasília, ela vinha 2 vezes por ano para cá. Sempre ficaram lá. Viveu até mais de 100 anos. Um dia ela veio a Brasília e eu tinha aqueles discos laser. Lembro. Que era um aniversário da Metro Goldwyn Mayer. Aí eu botei no telão. Naquele tempo eu usava telão, hoje eu não sei nem como ligar telão. Faz 25 anos que eu não sento na frente de um telão, não tenho mais tempo. E aí, a última vez que eu vi um filme, acho que faz uns 2 anos, né? Aí tinha um grande banquete com todos os artistas da Metro. E na medida em que a câmera ia passeando sobre os artistas, ela ia dando o nome de cada um, de cada uma, e quem casou com quem. Sabia tudo, né? Então tinha essa cultura de cinema e tinha os livros. Os livros que ela leu, eu tenho aqui em casa, na minha casa, já amarelados, né? Mas tem livros que eu preciso do tempo para ler os livros que a minha mãe leu. Eu lembro de ter aqui John Steinbeck, As Vinhas da Ira, Prêmio Nobel de Literatura, né? Contando a saga dos sujeitos que plantavam, os pobres plantando na Califórnia, e a seca que vinha e tal. Ganhou Prêmio Nobel de Literatura. E os grandes brasileiros, as grandes coleções, né? Ela lia tudo. E então me passou essa cultura. Então, do pai você puxou a comunicação e da sua mãe você puxou... Do meu pai, o trabalho que não parava. E eu faço isso, eu sei que a minha filha tem isso também, né? Minhas filhas. E da minha mãe esse amor pelas letras e pela lógica e raciocínio. Eu ouvia as críticas que ela fazia, né? E do meu Isso avô. É para os sábios, né? Ouvir críticas. Eu estou vendo todo o perfil da sua construção, de toda a sua sabedoria. Então, a crítica é a melhor coisa que existe. Ser criticado. Para quem tem sabedoria. Isso é uma ajuda. Eu agradeço a crítica, mas a crítica não são interjeições, nem adjetivos. A crítica é uma argumentação. Olha, não concordo com você por isso, por isso, por isso, por isso. Puxa, muito obrigado. Eu vou pensar. Sim. Vai me fazer pensar. De repente, um segundo fala, o terceiro, né? No primeiro a gente dá o benefício da dúvida, no segundo, terceiro a gente começa a mudar o pensamento. Ó, peraí, 2 Eu estava numa missa de 7º dia do meu querido amigo General Morosini, e um general, antigão, veterano, me disse assim, olha, posso dar um palpite? Pelo amor de Deus, só um palpite aqui de alguém humilde. Você diz lá no seu YouTube, né, não esqueça de se inscrever e de deixar o gostei ou não gostei. Aí eu percebi, isso é negativo, né? É. O positivo é, lembre-se de de se inscrever e de deixar o gostei ou não gostei. Eu disse, é mesmo, já passei a usar isso ontem. Foi de uma crítica com a qual eu aprendi, agradeço muito. Com a esse amigo seguidor anônimo, que eu não... Seguidor, ele me acompanha todos os dias, né? Então, a crítica é fundamental. A crítica ajuda muito mais do que o aplauso. O aplauso pode inflar meu ego e me enganar. Lá pelas tantas eu começo a levitar, né? Aí na Globo, eu lembro que eu ficava atento a isso com os repórteres, eu era o chefe, né? Aí a menina, a repórter, ia lá para a rodoviária e naquele tempo se pedia autógrafo, não era foto, não tinha o celular tão popularizado assim.
Aí a menina deu autógrafo na rodoviária e entra na redação de narizinho empinado já. Eu sou importante. Aí eu chamava. Disse, olha aqui, minha filha, cuidado. Você começa a levitar, depois vai haver a queda. Eles nem sabem o seu nome. É porque você aparece na televisão. Está cheio de gente que me chama de Joelmir, que me chama de Paulo Henrique, que me chama de Hermano Henning, né? Naquela época, né? No curso de Direito, todos os alunos são obrigados a assistir o filme Advogado do Diabo. Sim. Né? Pecado favorito do diabo. O pecado favorito do diabo, vaidade. Esse final de semana eu tive num evento, tinha alguns políticos lá, e eu vendo quanta vaidade nesse meio, e eu pensando, cara, que vaidade, como a vaidade deixa as pessoas estranhas, né? Eu costumo dizer, eu consegui prosperar na minha vida, atingir um extraordinário, mas o dinheiro nunca entrou no meu coração, ele entrou no meu bolso. Porque se tivesse entrado no meu coração, eu nunca teria ele. Ele teria fugido de mim. É o maior dos pecados capitais. E a humildade é a melhor das virtudes, a mais inteligente das virtudes. Porque os últimos serão os primeiros. Na sua vida, na minha vida. E como a gente se identificou nos bastidores, e você falou aqui já no ar, sobre o sapato velho. Então. Temos algo em comum. Enfim, lições em comum. Mas, pois é, e do meu avô eu aprendi civilidade, urbanidade, ética, moral, respeito às leis. Parece um avô árabe. Eu sei que na cultura árabe o pai não está em casa porque está trabalhando para sustentar a casa, mas o avô velhinho fica em casa fazendo a educação. Porque educação não é na escola, não. Escola é ensino. Educação é em casa. Né? E disso eu aprendi do meu avô. Meu avô me ensinou a caminhar na calçada. As pessoas até hoje não sabem caminhar na calçada. Vá pelo lado direito. Principalmente aqui no Lago Sul tem um ciclista que não anda na ciclovia. Eles andam na pista do carro. Respeite os outros. Se você encontrar um amigo, vai para a lateral da calçada. Fica contra a parede ou no meio-fio para não impedir a passagem dos outros. E vá sempre pela direita. Tem mão também para o pedestre. Aí eu vejo aqui no aeroporto de Brasília, o sujeito entra na esteira rolante e pensa que está na Disney. Que ele pensa que está no carrossel da Disney e fica parado. Gente, esse negócio é rolante para dar mais velocidade, para a gente chegar no avião estando atrasado. E fique do lado direito, pelo amor de Deus, na escada rolante ou no estreito, porque tem gente mais apressada para passar, meu Deus do céu. Aí o caipira brasileiro, eu vejo muito em Lisboa, né? Pega uma escada rolante do metrô e fica do lado esquerdo e é empurrado pelas pessoas que querem passar rapidamente. Meu Deus, o sujeito vai para um elevador, ele aperta o botão que vai subir e o botão que vai descer. Eu disse, por onde é que você vai? Você está indeciso, não sabe se sobe ou desce? E o elevador foi vai piorando com a idade, O Watts inventou o elevador lá por 1890, por aí. Não aprenderam ainda que é só apertar um botão. E que se alguém já apertou, não precisa apertar de novo. Você vai gastar o botão. É incrível. Meu Deus do céu. Eu sou assim. Vai piorando com a idade? Vai. Eu aprendi com o meu avô. Né? Então, civilidade, urbanidade. E aí todo mundo vive bem. O cara vai na faixa de alta velocidade a 40 por hora. Entra no retorno e entra na faixa de alta velocidade. Se você quer ir devagar, vá para o lado direito, deixa os outros passar. Isso vale para o carro também. E tem outra coisa, né? Quando eu voltei, eu fico a primavera, fico em Portugal. Voltei. Primeira coisa que eu notei, né? Aqui em Brasília, aqui é o pessoal que não avisa os outros do que vai fazer com o carro, quer surpreender os outros. Você não dá, chamam de seta, né? Mas não é mais seta, é a luzinha de sinal de mudança de direção. Ou, depois que já estão fazendo a manobra, é que agora não precisa mais, meu amigo. Você tem que me avisar antes.
Então, eu costumo dizer, sabe dirigir aquele que automaticamente, sem precisar dar ordem para o braço vai sozinho, sai aqui da medula. Bom, lá na frente eu vou entrar à direita, o braço já faz isso sozinho, eu não preciso mandar o braço fazer. Sim. Né? É automático. A gente se torna o piloto automático de si próprio porque vai para a medula. Eu dirijo há quase 70 anos, né? Então acontece isso. E a outra coisa que eu vejo, que tem até uma piada, né? Um diretor da Volkswagen veio para o Brasil e foi lá na fábrica e disse: qual é o problema com as portas dos nossos carros? Não tem problema. Claro que tem, eu vejo na rua todo mundo segurando a porta. Eu disse: que é isso? Olha a imbecilidade do sujeito que fica segurando a porta. Primeira coisa, ele está dizendo para o guarda: olha, eu estou dirigindo com a mão só, portanto pode me multar. Primeira coisa. Né? Segunda coisa, eu já tive moto. Né? E eu já sei o que é ficar atrás de um carro jogando pedrinha, batendo na mão. Ele vai lá. E já tive picada de marimbondo, que bateu aqui, a primeira coisa que ele faz, o sujeito está com a mão do lado de fora e o marimbondo, ele atropela o marimbondo dá uma picada. E aí? Né? Vai levar um susto. Então, acidente. São coisas simples. Eu pretendo, ontem eu anotei, 25 de julho, dia do motorista. Eu vou fazer o meu YouTube naquele dia só sobre os principais defeitos dos motoristas. Outro dele, o sujeito bota um gancho na traseira do carro dele que vai além do para-choque e que bota um monte de gente no SARA com lesão grave na perna, porque estava caminhando no estacionamento, a visão periférica viu um carro, passa perto do para-choque e aí entra com alavancagem, porque o corpo vai e dobra. No meu tempo era tíbia e perônio, né? Eu sei que hoje é tíbia e fíbula. Rebenta joelho, rebenta tornozelo, com aquela coisa, num carrinho que não consegue nem puxar uma carrocinha de pipoca. Né? Eu tive um episódio aí há uns 3, 4 anos, teve um episódio, né? Acho que você lembra que você mora no mesmo caminho que eu, passa pelo mesmo caminho. Um carro que estava puxando uma carrocinha dessas aí, com um monte de ferro, e bateu os ferros, voou, atravessou e fincou tudo numa moça que estava vindo na pista ao contrário. Deus. Você lembra disso? Foi ali da Pote JK? Meu Deus. E a moça morava no meu condomínio. Né? O carro ficou todo furado de barras de ferro, que entrou e matou a moça, com 2 filhos pequenos. Eu tenho muito medo de cruzar com um caminhão que esteja fazendo uma curva e que pela força centrípeta ele jogue a carga por cima de mim. Não tem. Eu não gosto de ficar perto de caminhão nem de carretinha. Esse pessoal que fica fazendo esses fretezinhos para economizar, puxa a carretinha, isso ali eu passo longe. Eu gosto muito de carro. Você já teve um A6? Eu tenho um S6 que eu comprei do Senna. Conheço. Do Senna? Então, eu não vendo. Ele está fazendo 30 anos, eu vou botar placa preta agora. Meu Deus. Ele é super. Mas o que eu queria contar? Sim, aí eu compro o carro pelo torque. Não é pela potência, é pelo torque. Sim. Eu quero saber, se vier um caminhão desgovernado de lá, se eu vou poder sair da frente dele imediatamente. Né? Então tem muita gente que compra carro pela cor do carro, pelo feitio do para-choque. Gente, compre carro que tem a capacidade de tirar você do lugar imediatamente, até na tentativa de assalto. Aqui, eu estava inclusive com a minha filha, a filha do Luiz Estevão no carro, lá no Parkway, numa estrada deserta, e o sujeito avançou com o revólver na mão. Só que ele foi surpreendido pelo salto que o S6 deu. E ele atirou, e não acertou mais, porque o carro sumiu. Né? Então, recomendo. No Parkway, No Parkway. Parkway daqueles tempos. Eu estou falando de 35 anos atrás, por aí. Quase 40 anos. Mas, então, muito útil o torque, hein? Eu te encontrei há uns 20 anos atrás. Você estava almoçando, creio que no Brasília Shopping. E eu fui lá te parabenizar, eu era bem jovem. Eu fui lá,
Falei, oi, eu queria te parabenizar porque a maioria dos meus amigos tinha raiva de você. Porque eles faziam pega, né? Ah, E aí eu falei, não, ele tá certo. Ele tá falando sobre preservar vidas, sobre as leis, né? Preservar vidas e tal. E eu fui lá te parabenizar. Você estava almoçando, eu te abordei e falei, senhor Alexandre, eu queria parabenizar o senhor tá sempre passando alguma coisa sobre segurança no trânsito, né? Muito obrigado. Eu era bem jovenzinho. Você, que bom, o jovem tá entendendo o recado, né? Eu era bem, tinha uns 18 para 20 anos, mais ou menos. você sabe Sempre que foi sua bandeira. a gente fez uma campanha aqui. Eu, como era diretor da Globo, eu podia fazer sem pedir licença para a direção. Mais o Miura, mais o Coronel Azevedo, meu querido amigo, os dois já foram embora, nos tornamos amigos. Correio Brasilense entrou nessa e a média era de 3 mortos por dia no trânsito do DF. Naquela época, baixou para 1 por dia. Aí eu dizia, a cada dia estamos poupando 2 vidas. Só de pedir. Eu lembro que a única faixa de pedestre que havia era na frente do Hotel Nacional. Aí eu dizia, é uma faixa de matar civilizado. Porque o americano, o europeu, ficavam no Hotel Nacional na época, viam uma faixa de pedestre e iam atravessando. E ninguém parava em faixa de pedestre. Aí eu comecei a mostrar, olha, a faixa é do pedestre. Sim. Se o pedestre der licença, a gente pode passar de carro. Mas a gente tem que ter a licença do pedestre. Aí alguma mente brilhante do Detran inventou que tinha que pedir licença ao pedestre. Aí inverteu a história. Se o pedestre está pedindo licença para o motorista fazendo sinal de vida, o motorista ficou bom. Eu dou ou não dou? Ele está pedindo licença. Sinaliza permissão. Estragou, meu Deus do céu. Não tem noção da cabeça humana. Né? Mas, enfim, hoje Brasília se tornou para o Brasil uma referência. Quando eu estou em Caldas Novas ou viajando, que eu vejo alguém parando na faixa, eu já sei que é brasiliense, né? Aí um colega meu que foi cobrir Copa do Mundo na Alemanha disse, puxa, eu cheguei 2h30 no hotel, aí eu fui fechar a cortina, eu vi que tinha um menino de 14 anos, de mochila nas costas, avenida deserta e ele esperando abrir o sinal para o pedestre. Eu disse, claro, ele nasceu assim, isso é desde berço, é por isso que eles são civilizados, é por isso que eles não correm perigo. Ele está esperando o sinal para ele, não importa se vem carro ou não vem carro. É seguimento da lei. O adido militar brasileiro, general, em Washington, anos atrás, ele me contou. Estava escrito, stop. E ele não estopou, ele não parou, entrou. Aí, nos Estados Unidos, os policiais ficam invisíveis. Sim. E eles se materializam na hora que você comete uma infração. Aí, quando ele viu, tinha um policial de moto do lado dele. Aí ele me contou o diálogo. O senhor não parou onde devia ter parado. Eu não parei, mas não vinha ninguém. Me diga o que estava escrito. Stop. Mas estava escrito stop se não vier ninguém ou se vier alguém? Não. Mandava parar. Parar é parar. E o senhor não parou. O senhor está multado. Aí disse, eu sou adido militar. Pior ainda, né? O senhor devia obedecer às leis do outro país, né? É isso. Isso é o mundo civilizado. Siga a lei e você não vai ter nenhum problema, nem uma incomodação e ninguém vai passar por cima dos seus direitos. Já dizia seu avô. Já dizia meu avô. Agora vamos lá. Só mais uma do meu avô, já que você lembrou. Eu saía com ele, gostava de caminhar com ele, que ele me fazia observações. Aí um dia, na nossa frente, ia um sujeito que a cada árvore da calçada, ele arrancava um galinho, uma folha e saía mastigando, jogava fora. Aí arrancava outro. Meu avô não aguentou. Parou o sujeito e disse assim, de quem? Senhor, essas árvores são de quem? Da prefeitura. Não são da prefeitura, elas são nossas. A prefeitura não tem nada. Isso é da comunidade, da população. Essas árvores são nossas. Cabe a nós cuidar das árvores. Se cada habitante de Cachoeira fizer isso, nós não vamos ter mais sombra. Vão arrancar todas as folhas da árvore. E o netinho ali disse, bom, cada um que faça a sua parte. Cada um que seja o colibri que leva no bico a gota para apagar o incêndio da floresta.
É isso. É os aprendizados. Aí, Alexandre, você com 8 anos foi lá fazer a novelinha. Sim, sim. Depois, bom, aí a gente se mudou de cidade. Meu pai foi instalar outra emissora de rádio, Rádio Altaquari, em Estrela. Estrela é a terra, ainda falava ontem nele, do Alberto Ruschel, Palma de Ouro em Cannes com o filme Cangaceiro. Foi um marco, 1951. E porque estão falando aí Cannes, não sei qual. Palma de Ouro foi o filme Cangaceiro. Sim. Milton Ribeiro e... Bom, é a terra dele, do Alberto Ruschel. E lá, colônia alemã. A língua principal era alemão. Foi aí que o meu ouvido começou a se acostumar com o alemão. Porque, embora meu avô seja Eggers, não se falava alemão na nossa casa, porque meu avô era antinazismo. E eram épocas de guerra. Sim. Meu avô não queria ouvir falar em Alemanha de Hitler. Mas lá em Estrela, aí comecei a aprender palavras em alemão. E foi um período de muito aprendizado. E na Rádio de Estrela, eu também passei a fazer papéis em novelas. Eu era a voz masculina e a Mara Moraes era a voz feminina. E o enredo era ler? Era ler. E tinha uma radionovela bem feita e era ao vivo. E ficava... Você já estava com quantos anos? Aí eu já tinha 10, 11, 12 anos. Aí, depois que eu terminei o ginásio, fui fazer o científico em Cachoeira, porque em Estrela não tinha científico. E de lá eu fui um mau aluno por causa da matemática, das ciências exatas. E talvez tenha sido bom aquilo, porque aí eu rodei no exame para a escola preparatória de cadetes e tentei de novo, rodei de novo, e na terceira tentativa, eu lembro, foi marcante para mim, eu disse, eu tenho que estudar ou não vou ser ninguém na vida. Bom, só para mostrar a carreira de rádio, aí eu tive meu primeiro emprego, nesse meio tempo, na Rádio Independente de Lajeado, onde eu ganhava salário. Eu acho que eram 2 salários mínimos. Eu redigia e apresentava o noticiário da manhã, que era uma espécie assim de Bom Dia Brasil. Era das 7 às 8. Eu redigia o noticiário inteirinho com 16 anos de idade. E eu tinha um programa, Viagem Musical pelo Mundo. Eu ia percorrendo os países e mostrando a música pelos países. Um programa de 40 minutos, talvez. E aí fui para Porto Alegre para fazer o terceiro exame para a escola de cadetes. E para pagar a pensão, o meu tio-avô era o chefe da orquestra da Rádio Farroupilha, que era dos Diários e Emissoras Associados, que era a grande orquestra Farroupilha. Era uma orquestra maravilhosa. E o meu tio-avô me avisou, tem uma vaga na radiodifusora de locutor. Aí eu trabalhava das 10 da noite a 1 da manhã, estudava durante o dia para pagar a pensão. Radiodifusora. Era locutor da radiodifusora, que era a PRF9, Radiodifusora Porto Alegrense. Muita música, pouca palavra. E a família já ficou... Era por carta. Na outra cidade. Contato por carta, uma carta por mês. Né? Aí, no 31 de dezembro de 1956 ou 57, ao som do bip, 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 bip do Sputnik, o primeiro satélite lançado em toda a Terra pelos soviéticos, e dos sinos e dos foguetes do Réveillon, eu estava no sótão da pensão, calor imenso, estudando matemática. Eu disse, eu vou entrar o ano estudando para mostrar para mim mesmo que é o estudo. Resultado, eu passei no exame da escola de cadete, eu fiquei sabendo agora em Brasília que um general velhinho me perguntou, você não se apresentou por quê? Você passou. Né? Eu não sei o que foi que houve, que eu não me apresentei. Né? E que isso determinou o meu destino. Mas, a partir dali, nunca mais tirei outra nota que não fosse 10 em matemática.
e 10 em português. Diz que a gente, quando não gosta de uma coisa, é porque a gente ainda não entende sobre ela, né? Quando você passa a entender, você passa a tirei gostar. primeiro lugar no curso médio, terminando o curso de contabilidade, primeiro lugar em todo o curso, fui orador da turma, fiz o vestibular para jornalismo na PUC, fui primeiro lugar, fiz concurso para o Banco do Brasil, fui primeiro lugar, os 4 anos de jornalismo, fui primeiro lugar, me escolhendo para ser orador da turma, eu disse, não, nós vamos fazer um jogral, todo mundo junto, eu redijo para vocês. Fizemos o discurso do orador da turma, foi a análise dos 4 anos no mundo e no Brasil, dos 4 anos em que estivemos na faculdade. Já que o nosso destino é ser jornalista, o nosso discurso de formatura, o nosso jogral de formatura vai ser analisando tudo que aconteceu no mundo, desde o transplante, primeiro transplante cardíaco na África do Sul, né? A guerrilha, terrorismo no Brasil, as guerras, Vietnã, a gente pôs tudo. Eu pus meu amigo Léo Tavejansky, que deu a edição, a forma, depois ele virou diretor de arte do jornal O Globo, ele era o diagramador-chefe. Então, foi bom, né? Eu digo que se tivesse que passar todas as dificuldades de novo, eu passaria, se o resultado fosse o mesmo. Fosse o mesmo. O problema é que quando a gente passa dificuldade, a gente não consegue enxergar que o resultado está lá na frente. Às vezes a gente acha que o mundo acabou. É percurso, né? Mas outro dia será outro dia. E outra coisa, né, aproveitando, dizem que é de Sócrates, mas outro dia eu estava lendo um filósofo inglês dizer que talvez não tenha existido Sócrates, que o Platão era o Sócrates. Ele usava como se tivesse um tutor intelectual, que ele criou esse Sócrates. Né? Conhece-te a ti mesmo, né? Em latim, nocete ipsum, conhece-te a ti mesmo. Então isso é fundamental para deixar, para não precisar ir ao psicólogo, ou ao psiquiatra, ou ao psicanalista. Conhece-te a ti mesmo. Sim. O que eu quero, quem eu sou, o que eu fiz. Quais minhas falhas? Quais críticas eu recebo? Pois é, exatamente. Ouve a crítica, fica aberto para o mundo, né? E reconheça os teus erros para poder corrigir, senão você não vai corrigir, nunca vai permanecer no erro. E vou citar latim de novo, né? Que errar é humano, perseverar no erro, perseverare in errore diabolicum. Estou falando tanto latim. Ou burrice. Eu aprendi latim no ginásio, naquele tempo em que no primeiro ano já se ensinava latim. Ou seja, talvez seja o correspondente ao 6º ano hoje, já se ensina. Mesmo não em escola católica? Não, fazia parte do currículo. Né? Latim no primeiro ano, francês no primeiro ano, inglês no 2º ano. Que cultura, hein? Pois é. Bíblia no primeiro ano, aí na escola católica. Né? Bíblia no primeiro ano, no Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, que é a base da nossa cultura judaico-cristã. A gente vive no Ocidente. Tem gente que não quer mais o Ocidente, que acha melhor ficar com a China. Bom, a China tem um cara bom, que é o Confúcio, que ninguém sabe que é. A gente fala em Kung Fu, pois o nome do Confúcio é Kung Fu Tse. Confúcio foi aquele que mandou a águia subir e a águia tem uma parábola, acho que de Confúcio, sobre a cobra. Que ele foi pegar água para tomar e a águia derrubava o caneco dele. Quando ele ia pôr na boca, a água derrubava a caneco, e ele pegou a espada e matou a águia. Depois descobriu que tinha uma cobra venenosa que estava lá em cima envenenando a água. Olha só. Tem alguma história assim de... Parece a fábula do lobo e o cordeiro, né? Que acontece muito aqui no Brasil hoje, na justiça. O cordeiro
Disse assim, você está sujando a minha água. Né? O cordeiro disse, mas eu tô bebendo rio abaixo. Aí ele disse, não, então é seu pai que está rio acima, eu vou te comer assim mesmo. Que queria comer o cordeiro salvo. Serve qualquer pretexto. Tem uma frase do Confúcio que eu citei outro dia, ele diz assim, devem-se impedir que os ignorantes cheguem ao poder, porque o poder deve ser ocupado pelos sábios. Opa! Verdade, hein? Pois é. São coisas tão atuais. O que tem faltado ontem, na nossa política é sabedoria. Dia 15 de junho, agora, fez 810 anos a Magna Carta, que dizia, em 1215, ninguém será preso senão em julgamento pelo devido processo legal. Faz 815 anos. Alexandre, como curioso, né? Eu sempre gosto de histórias e acho que a história é que nos movimenta. Você aprende muito com a história dos outros, né? Que o sábio é aquele que aprende com as histórias dos outros. A Bíblia tem várias histórias que te trazem sabedoria. E vendo essa situação atual que nós estamos aí, eu me perdi aqui no meu raciocínio. Mas eu vou lembrar. A situação atual aplica-se em qualquer coisa da história. Ah, sim, lembrei. Eu quase que cometi um pleonasmo, a história que passou. Eu lembrei. Eu nasci na Ceilândia, escutava falar sobre anistia. Sim. Anistia. Eu participei. Assim como eu escutei falar em baseado, e falei, pai, o que é baseado? Meu pai disse, é droga, é maconha. Ele disse, anistia, anistia, anistia. Pai, o que é anistia? E fui entender o que era anistia, né? E quem estavam pedindo anistia? Por que estavam pedindo anistia? O que tinha acontecido com esse pessoal? Meu pai foi explicar toda essa história, né? Dos anistiados, né? E aí eu também escutava muito falar sobre um órgão que tinha no exército, que ficava assistindo a TV, porque quando passava uma coisinha lá, umas palavrinhas lá na TV que falava assim, senhores pais, terminou o horário para menores de tantas horas assistir, e a gente tinha que ir para a cama. E aí falavam que tinha um lugar lá do exército que vigiava as TVs e que se os filhos não fossem dormir, tal. E eu passei a vida inteira ouvindo essas histórias, quanto criança. E parece que eu estou revivendo isso agora. Não, mas tá só pior. Que no mundo bizarro, tudo ao contrário. Tá pior. Bom, não era do Exército, era do Ministério da Justiça, Departamento de Classificação de Filmes. Isso. Não? Eu lembro que eu já participei de uma reunião lá que convocaram os integrantes das televisões e o que os criadores de novelas diziam assim, não, nós temos que mostrar que o mal vence no final. Eu disse, não, meu Deus do céu, o bem é que tem que vencer o mal, esse é o exemplo. Não queriam assim, os criadores de textos de novela. Não, mas na vida real o mal vence. Nós temos que mostrar a realidade. Não, nós temos que dar o exemplo da força do bem. Bom, fazia a classificação. A outra coisa, dos anistiados, eu participei das negociações. Eu promovi encontros. O Brizola pediu para mim, para se encontrar com Figueiredo. Né? E o Brizola me deu uma definição de anistia perfeita. Ele dizia, o que é anistia se não esquecimento? Vamos esquecer o passado e construir o futuro. Ele me disse isso na casa dele, lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Bom, conseguiram anistia. Foram anistiados todos aqueles que me assaltaram no Banco do Brasil, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, acho que foi 30 de março de 1970. Armado, se alguém resistisse, seria morto. Gritando, viva Che Guevara. Foram anistiados. Foram anistiados aqueles que jogaram bomba no aeroporto de Guararapes, no Recife, os que jogaram bomba e mataram um soldado, o Mário Cozio. Né? Foram anistiados os que
os que mataram o adido militar, não sei se da Alemanha, dos Estados Unidos, né, que sequestraram embaixadores, foram todos anistiados. Eu acho graça que eles negam. E entraram na política. Uma delas, a Dilma, fazia parte do grupo que nos assaltou no Banco do Brasil em Viamão. E ela se tornou presidente da República. E presidente de banco. E presidente de banco, fez toda a carreira, desde assaltante até presidente. Tá pensando. Incrível. Mas, enfim, é o que a história mostra. Né? E o Augusto Nunes lembrou de uma coisa, porque ele é da minha geração, e lá no Estadão, a tal censura era escrito assim, olha, não pode falar nem bem nem mal do Dom Helder Câmara. Eles sabiam, bom, aquilo ali não pode, o resto tudo pode. Né? Então, hoje não se sabe o que não vão gostar do que se disse. É um negócio assim que fica pairando no ar. Você está com 70 anos de jornalismo, você está com... Não, jornalismo formado jornalismo, mais de 54 anos, 55. Mas antes disso, em tempos de rádio, mais uns 4 anos de rádio. Guerras, Malvinas... 3 guerras. Eu tive sob fogo no Líbano, em Beirute. Eu acompanhei as forças de defesa de Israel na tomada do aeroporto de Beirute. Eu vi 2 Boeing queimando, eu vi malas rolando no chão, eu vi uma trilha de fezes de pessoa fugindo, com o esfíncter solto. Eu vi a batalha, né, em Beirute. E eu, quando vejo hoje, só as armas são diferentes. Né? Eu andei andei sobre minas em Angola. Eu andei escapando da polícia secreta argentina na Guerra das Malvinas, ou Falkland. Eu fui o único jornalista latino-americano a dizer como ia acabar essa guerra. Por isso a rainha da Inglaterra me deu a Ordem do Império Britânico. Eu tenho a mesma comenda que ela deu para os Beatles, né? Com a diferença de que eu não posso usar o título de Sir, porque eu sou estrangeiro. E eles podem. Né? O menino do El Pequeto. Como é que foi, né? El Pequeno. El Pequeno. O menino do El Pequeno recebeu a comenda britânica. Que é a mais alta, eu acho que poucos brasileiros têm. E você também tem a do Rio Branco. Tenho a do Rio Branco, tenho a primeira foi a medalha Santos Dumont, da Força Aérea Brasileira. Mas eu tenho a medalha do Pacificador. Você não foi para a escola de cadete, mas você recebeu a medalha Tamandaré, e tenho a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Ordem do Mérito da Marinha, com topo de como eu recebi a continência lá nos fuzileiros navais de contra-almirante, se não me engano, 3 estrelas, enfim, general de divisão. Eu fui recebido pela guarda de honra lá, apresentando armas. Eu pergunto, puxa, mas eu tenho direito? Não, a comenda que você tem equivale a general de divisão, a 3 estrelas, almirante ou brigadeiro 3 estrelas. Que honra. Alexandre, vamos adiantar que o seu tempo está corrido. Eu tenho um compromisso sério pela frente. Está lá naquela rádio que o seu pai montou, depois você foi para Curitiba? Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre. Em Porto Alegre, né, no último ano de jornalismo, eu fiz outro concurso para estágio no maior jornal do país, no melhor jornal do país, que era o Jornal do Brasil. Eu nunca sonhei que um dia trabalharia no Jornal do Brasil. E ganhei, fui primeirão, né, ganhei a vaga, e estagiei no Jornal do Brasil. Aí o Jornal do Globo quis me tirar porque eu percebi, e você fez muito disso na vida, começou Bolsa de Valores, a moda era quase era um modismo. Todo mundo falava em Bolsa de Valores. Ninguém no jornalismo sabia de Bolsa de Valores. Eu passei a frequentar os corretores e a Bolsa, me ensinem, me ensinem, me ensinem. Aí eu era o único a saber Bolsa de Valores. O Globo quis me tirar, chamar aquele estagiário, e aí o Jornal do Brasil me deu 2 promoções, cobriu o salário da Globo, do Globo, né? E em seguida,
Eu entrei em 71, em 73 eu já estava... Já no Rio? Não, eu estava enviado especial no exterior. Ninguém no jornalismo vai ser enviado especial no exterior. Antes de 10 anos de... Eu tinha 1 ano e meio e já estava em Montevidéu cobrindo o fechamento do Congresso e sendo o único que conseguiu entrevistar o presidente que fechou o Congresso, o Bordaberry, né, que deu primeira página do Jornal do Brasil de domingo. Tinha 2 fotos. Uma foto era eu cumprimentando o Bordaberry e a outra do mesmo tamanho, a Elizabeth Taylor casando com Richard Burton. Eu ganhei posto. E realmente aí fiquei cobrindo a área do Prata e depois por esse mundo afora. E sua chegada na Globo? E vim para Brasília. Foi em Brasília já na Globo? Porque eu tinha sido sequestrado lá em Buenos Aires por um grupo montoneiro. Metralhadora na nuca, eu no chão, disse, só não posso sujar as calças. E não sujei. Né? E eu ia ser morto ali, porque me acusavam de espião brasileiro. Mas, enfim. Mas não foi por isso que eu saí de lá. Eu saí de lá porque fiz uma reportagem mostrando, entre outras coisas, que a polícia rodoviária, a polícia camineira, quando via placa de carro brasileiro, ia lá e dava mordida, que eles chamam lá de coimar. Pediam... Regalo. Inventavam coisa. Não tem espelho retrovisor dianteiro, direito. Naquele tempo os carros brasileiros só tinham esquerda. Não tem corrente de reboque. Não tem corrente para neve. Né? Era assim. Aí tirava todo o dinheiro que o cara tinha. Isso eu sabia porque o cônsul me contava. Aí a polícia camineira me intimou a prestar depoimento sobre isso. Aí a embaixada me aconselhou, não vai porque você não vai sair de lá. Porque eram tempos em que as pessoas desapareciam. Né? Aí eu não fui. Aí eu fiquei revel. Né? Aí o embaixador resolveu entrar no circuito, falar com o ministro da Economia para botar panos quentes por cima, e aí virou caso político. Eu fiquei morando na embaixada por 1 semana, até o dia que o embaixador disse, olha, vai criar um caso entre nós, entre o Brasil e a Argentina, você vai ter que fugir, mas não pode embarcar em Ezeiza, porque você não chega lá, vai ser morto no caminho. Meu Deus. Aí eu embarquei no Aeroparque, que era pertinho, cheguei assim, olhando para todos os lados, né? Com um bilhete, uma passagem que eu tinha em aberto para o Rio, que eu transformei, e o pessoal gostou muito, em passagem da ponte aérea para Montevidéu, porque para ir para o Rio eu tinha que ir por Ezeiza. Né? Aí de lá fui para Montevidéu, e em Montevidéu o Jornal do Brasil me ligou e disse, você quer ir para Brasília? Eu quero. Foi assim que eu vim para Brasília. Mais seguro, né? Aí vim para Estava cá. Mais seguro na época? Em 1976. Você chega aqui e vai direto para a Globo? Não, Jornal do Brasil. Jornal do Brasil, até o Figueiredo me convidar para ser porta-voz. Porta-voz não, eu era o número 3, né? O ministro da comunicação era o Fará, e depois o secretário de imprensa era o Kremer, e eu era o subsecretário para assuntos nacionais, para a imprensa nacional. Então eu é que fazia o contato com a imprensa nacional. Tinha o subsecretário para a imprensa estrangeira, que era o Bonfim. Né? Sim. E aí durou 18 meses, e eu tive sérias divergências com o Fará. Aí ele aproveitou uma entrevista que eu dei para ele e ela, com o consentimento. A entrevista foi dada com o consentimento do presidente, do Golbery, de todo mundo. Sim. Né? Mas o Fará aproveitou aquilo e me demitiu. Né? Aí demitiram o Fará. Foi uma história de uma capa de revista, que você era o garanhão do Planalto? Não, isso foi, quem inventou isso foi o Correio Brasiliense que botou depois. Né? Mas a revista em si não tinha nada de extraordinário. Puseram a foto, eu não lembro se foi foto de capa, mas a foto que reclamaram. Estavam tirando fotografia, eu estava de bermuda, bermuda sem camisa, mostrando eu regando as plantas, né? Trabalho no jardim, eu morava no setor Mansões do Lago, né? Lá no Lago Norte. E aí tocou o único telefone da minha casa que ficava na cabeceira da cama. Era a Soninha da Rádio Jornal do Brasil, que queria uma informação. Aí eu fui correndo, né? E
atravessei a cama e o fotógrafo veio, botou um lençol em cima de mim até aqui e tirou uma foto. E eu no telefone. Né? Eu estava de bermuda. Aí criaram a invencionice, naquele tempo se chamava invencionice, e não fake news, que eu estava nu embaixo do lençol. Não, eu lembro até que foi uma bermuda que eu comprei lá em Foz do Iguaçu, do outro lado, lá no Paraguai. Uma bermuda Dunlop amarela. Ele lembra até a marca. Lembra até a marca, porque marcou. Aí o Farah me demitiu sem avisar o presidente. Eu soube depois que quem autorizou foi o chefe do SNI, o general Medeiros, que autorizou. Né? Ele já morreu também, gostaria que ele estivesse ouvindo isso para ele saber que eu fiquei sabendo que ele, chefe do SNI, que eu tenho meu SNI também, que fiquei sabendo. E aí o Golbery me ligou, estava gripado em casa, vou demitir agora. Não, eu disse, não quero criar crise para o governo. Aí esperou 10 ou 15 dias, demitiram o Farah também. Aí eu tive convite do Estadão e do Jornal do Brasil para voltar. Eu queria voltar para o Jornal do Brasil. Mas aí a Manchete me fez uma proposta maior. Eu fiquei sendo diretor de jornalismo da Manchete em Brasília, me deram uma página na revista todos os dias, todas as semanas. Eu tinha 5 minutos com Alexandre Garcia na Rádio Manchete e tinha uma página na revista Mulher de Hoje, a última página, Um Homem Dá o Seu Recado. Era uma revista para mulher. Lá fiquei até o Carnaval de 80. Aí veio a televisão Manchete. E aí eu fui para a televisão, sem nunca ter feito televisão na vida. Eu tinha me prometido que eu ia fazer um estágio na CBS em Nova York. Nunca foi um estágio, eu aprendi fazendo. Sim. Com as pessoas que sabiam televisão e me ensinavam. E aí, no Carnaval, eu estava num jantar no Alvorada com Sarney, Dona Marli, e o ministro Antônio Carlos Magalhães estava numa roda, a gente estava conversando, e a Dona Marli disse, que vergonha para mim. A transmissão da TV Manchete do Carnaval era só baixo nível, que vergonha. Eu disse, Dona Maria, a senhora se queixa aqui para o ministro das Comunicações, não para mim. Né? Pode se queixar para ele punir a Manchete. E ele anunciou que ia punir a Manchete. O dono da Manchete me ligou, o Adolfo. Fala com o Sarney para não punir. A gente faz uma campanha pelos desabrigados da chuva, não sei o quê, para não punir a Manchete. Ele disse, Adolfo, eu prometi. A Manchete ganhou a televisão porque eu prometi ao Figueiredo, porque vocês me pediram para prometer, né, que jamais haveria baixo nível na TV Manchete. Aquele baixo nível que o Figueiredo, a dona Dulce Figueiredo reclamou que viu na revista Manchete. Eu prometi. Então, sinto muito, eu não vou fazer isso. Aí ele falou uma coisa da minha mãe e desligou o telefone. E aí a coisa ficou feia. Né? Aí o Globo, a mulher do Milor Fernandes, minha colega de Jornal do Brasil, me ligou, escuta, é verdade que você disse isso e tal? Disse, é verdade. Você está envergonhado? Eu disse, eu estou envergonhado da transmissão da Manchete. Aí ela botou uma nota no Globo. Aí eles não gostaram. Alguém disse para o Adolfo que se eu entrasse no ar eu ia falar mal da empresa, não ia fazer essa maluquice, jamais. Mas quando eu fui no outro dia para a Manchete, o portão estava fechado. E o zelador da portaria chorando, dizendo, seu Alexandre, eu tenho ordem da direção de não abrir o portão para o senhor. Eu disse, tudo bem. Eu tinha um almoço com o Procurador-Geral da República, Inocêncio Martins Coelho, meu amigo até hoje. O Inocêncio me disse, o quê? E a sua carteira de... Onde é que está a carteira de trabalho? Não. Nunca fecharam? Não, nunca. Não, então não vai mais lá. Tem testemunha que eles impediram a tua entrada? Tem. Então não vai mais lá. Acabou. Ponto final. Né? Acabou que eu ganhei depois na Justiça do Trabalho, só que a Manchete faliu. Né? Nunca recebeu. E estou até hoje esperando. Aí, quando saiu a notícia, imediatamente o futuro diretor de jornalismo da Globo, o Alberico, me ligou, foi lá na minha casa, disse, olha, queremos você. Eu disse, me dá um tempo. Né? Aí já falou em salário e tal. Mas pelo menos me dá um tempinho para eu ficar lá na Praia do Forte uns 15 dias para desligar um pouco. Aí fiquei na Praia do Forte,
voltei e recebi um cartão do Boni, o grande Boni, o sujeito que entende mesmo de televisão nesse mundo. O Boni diz assim: queremos você no Fantástico, para fazer aquilo que você fazia no domingo no Jornal da Manchete. E aí eu fui para a Globo, fiquei esse tempo. Você tinha uma crônica, né, no Fantástico? No Fantástico, que durou 7 anos, que eu pegava as escorregadelas dos políticos e mostrava. Mas, tinha um programa que tinha uns bonecos de políticos. Eu era menino, eu lembro desse programa. não, pois é, eram algumas ilustrações que faziam. Uma que eu sempre cito, né? Do jeito que o Roriz falava, né? O Brasil fala, Brasília está muito frita, está muito afrita, está muito afrita. E eu botei o som de uma frigideira. Brasília frigindo. Né? Alexandre, a gente tem um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Eu vou pedir a produção para colocar aqui, para liberar nosso amigo para o almoço. Aí, Curte ou Esquece com Alexandre Garcia. Eu curto sempre. Vamos lá. Primeira imagem, direção. CNN, pois é, Globo, Jornal Nacional. CNN me mandou embora porque eu disse... Você foi naquela leva que foi uma turma? Não, eu fui na pandemia, quando eu mostrei para as pessoas que a minha mulher já tinha curado mais de 100 pessoas aplicando o tratamento. Do protocolo. Em 3 dias cura. Né? Aí eu disse isso, fui demitido no mesmo dia. Né? Não fui demitido, pagaram meu contrato até o fim. Né? A Globo também me falou que eu não precisava mais, mas pagaram o contrato até o fim. Né? Foram justos. O Alexandre, o que houve na Globo que mudou? Não sei, porque eu saí. Você acabou de falar do Boni. Parece que depois que o Boni saiu, parece que as coisas mudou. O Boni era... A direção... O Boni era um entendedor de televisão. O Boni entendia de televisão. Aí depois dele... Né, e morreu o Dr. Roberto. Aí as mudanças vieram. Os filhos assumiram. Mudanças vieram por aí. Agora tenho essa agenda woke. Boas lembranças da Globo, da CNN, da Jovem Pan, do Canal Rural. Né? Mas, enfim, a vida, esse é o passado. Curte ou esquece? Eu curto. Curte? Não tenho arrependimento de nada. Alexandre Garcia curte sua passagem pela CNN, Globo e Jornal Nacional. Próxima direção. Presidente Curto. Figueiredo, já falamos um pouco sobre ele. Curto, sem dúvida. É o avô do Paulo Figueiredo. Avô do Paulo. O Paulo me deu um grande presente. Um livro meu, que eu não dei para ele, mas ele comprou, ele leu, Nos Bastidores da Notícia, e o livro está todo escrito com a mão esquerda de seu João, observando, confirmando coisas minhas ou negando. Esse livro é uma preciosidade histórica. Que bacana. Presente do Paulo. Que bacana. Tudo que se fala aí, eu vivi uma parte como criança, né? E o que eu falo para todo mundo, eu nasci na favela, eu nunca tomei um tapa de polícia, eu nunca tomei um tapa de um militar. Na minha escola tinha que tocar o hino nacional quando entrava, todos iam pro... Peraí, na minha também, e não foi período militar. Eu passei todo o meu primário, que terminou em 1951, começou em 1946, cantando o hino nacional na abertura, pátio, né? Na hora cívica do sábado, hasteando a bandeira, e depois, ao arriar a bandeira, cantava o hino à bandeira. E a gente lia redações, poesias sobre os heróis brasileiros. Mas não tinha nada a ver com o regime militar. Isso é civismo. Não é... Aqui, muitas vezes, eu parava o carro para apagar fogo na grama, nos tempos de seca com fogo na grama. Queimava o sapato. E aí um dia teve um sargento apagando junto comigo, disse: você também é verde-oliva? Eu disse: não precisa ser verde-oliva. Civilidade do vovô. Civilidade, meu Deus do céu. Então vamos lá. Curte. O de bigodinho atrás de mim é um grande amigo, até hoje. Você está aí nessa foto?
Não. Esse bigodinho aí Quem é? é o marido da secretária do Heitor Ferreira. O da esquerda ali você conhece? Da direita sua e Não. esse cara? Ali parece ser o ministro Haroldo, ministro das Comunicações. O Newton Cruz era da época dele? É. Esse Newton Cruz aí era bravo, hein? Não era nada. Era não? Era uma doce criatura. A PE me prendeu porque eu estava gravando na frente da PE. Ele estava jogando vôlei, viu, foi lá, né, perguntou para o sargento que estava me prendendo, por que está preso? Não, porque ele está gravando aqui, não pode. Aí ele se virou para o sargento. Sargento, você está preso, ele vai gravar. É mesmo? Liberdade de imprensa. É isso. Que bacana. Curte ou esquece, Alexandre? Curto. Claro que Alexandre Garcia curte o general Figueiredo, ex-presidente da República. Próximo diretor, Anderson Torres. Anderson Torres. Nosso amigo aí. Acho que conversei 2 vezes com ele quando era ministro da Justiça. Achei uma pessoa ótima, patriota. Portanto, eu curto. Você é um grande amigo, pessoa muito humilde. Muito humilde. Eu tenho umas passagens com antes, às vezes a gente mora no mesmo condomínio ali, e às vezes eu ia para academia, ele encostava um carro Versa, velho, que ele tem, encostava lá, descia, eu olhava para ele e falei, cara, tu é o ministro da Justiça, cadê o segurança? Ele, que segurança? Você é um cara, é muito humilde, e tem orgulho de ser amigo dele, saber da origem, de onde veio e aonde chegou. Claro que Alexandre Garcia curte Anderson Torres. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil. O último que não curtiu aqui foi demitido da NBC. Pois não tem como curtir, porque as ideias dele são o oposto das minhas ideias, né? Eu admiro o líder sindical que fez campanha pela ética, pela campanha contra a corrupção, mas não admiro aquele que depois que chegou ao poder acabou se juntando aí ao Mensalão, Lava Jato, com conceitos agora, né? Sem ter conhecimento histórico de Israel, né? Com essa aproximação ao Irã, né? Essa indiferença em relação aos velhinhos que foram tapeados na Previdência. Então não dá para curtir. Parece que agora o pessoal do jornalismo está chamando lá aquele grupo extremista lá que atacou Israel, agora de Hamas. Terrorista, o Hamas, né? Agora eles mudaram, agora estão chamando. Esse dia eu estava vendo... Mataram 1.200 pessoas que estavam numa festa, meu Deus. Bom, você acha que no princípio o coração tinha boa intenção, Alexandre? E se perdeu na caminhada? Creio que sim. O Mino Carta bem que tentou, falava com o Goberi, falava bem do líder sindical Lula, queria que o Goberi recebesse, mas nunca recebeu. O Goberi era um sábio, acho que teve cuidados, né? Mas, enfim, tá aí. Temos esse... Eu não vou chamar de desgoverno, mas não tem nem competência para negociar no Congresso, porque não consegue negociar ideias. Tá muito mal. Eu não quero culpar o eleitor, né, mas, enfim, foi... Você foi da economia. Pois não tem nada a ver com os princípios econômicos. Não tem almoço grátis, não existe almoço grátis, não se dá nada. Quem está pagando Bolsa Família, quem vai pagar o gás, a eletricidade, não é do bolso dele, né? Nem é do riqueza do governo, porque o governo só gasta, não produz riqueza. Quem produz riqueza somos nós que trabalhamos. Sim. A riqueza é produzida com o trabalho das pessoas, dos pagadores de impostos. Essa é a questão. E os empresários que somos os mais criticados, né? Os mais prejudicados. Curte ou esquece?
Eu já disse. Bom, não dá para esquecer, né? Se a gente esquecer, a gente vai se alienar. Então, Então vamos passar esse. Próximo, direção, Jair Messias Bolsonaro. pois é, esse homem veio, né, e trouxe gente como Paulo Guedes, como Tarcísio, Um time como fantástico. Damares, né? E que não tem nada a ver com partido político, e conseguiram. Olha, eu digo mais, né, graças ao governo Temer anterior. O governo Temer ajudou muito, deu o primeiro passo, um passo forte. Levantou a bola. Então, tem que curtir, né? Claro que Alexandre Garcia curte Jair Messias Bolsonaro. Próximo, direção, Alexandre de Moraes. Eu não vou curtir nem esquecer, porque eu não sei o que pode acontecer. Porque há 810 anos saiu a Magna Carta, e eu tenho dúvidas de que o artigo 5º, que é a cláusula pétrea da Constituição, possa ser aplicado em todas as suas garantias e direitos. Portanto, eu não me manifesto. Você acha que tudo o que envolve é ele ou alguém está por trás dele? Qual é o interesse por trás? Eu não vejo essa teoria de conspiração de ter alguém por trás dele. É da mente dele. Não tem nem Michel Temer atrás dele. Não tem ninguém. E por que não é freado, Alexandre? Ele não é o homem mais poderoso do Brasil. Tem homens mais poderosos que ele. Por que ele não é O freado? poder de uma pessoa se mede pela reação da opinião pública. Então, isso, George Orwell já escreveu isso. Por exemplo, George Orwell escreveu: só existe a censura, né, porque a opinião pública permite. Ainda que haja lei de censura, essa lei não vigoraria se a opinião pública permitisse. É isso. Então passa, né? Passa. Não devemos curtir, nem devemos Tudo passa. esquecer. Tudo passará. Próximo, diretor. Trump. Pois é, necessário. Nos ajudou. Necessário. Nos ajudou. Um Trump necessário, não sei se nos ajudou, mas para salvar os Estados Unidos, que estava sendo derretido pelo woke, pela cultura woke californiana, que começa lá na Califórnia e se espalhou até para o Texas. Não conseguiu entrar direito na Flórida, né? E é o pedra de toque da liberdade e da democracia dos Estados Unidos. E ele está salvando essa pedra de toque. Que referencia outras. Curto, portanto. Vamos em frente. Próximo, diretor. Nicolas Ferreira. Grande Nicolas. Já está vendo que eu curto. Vi o Nicolas pela primeira vez no elevador, lá do anexo da Câmara. E ele tirou uma foto de nós dois e postou. E badalou. O Nicolas é uma descoberta da política brasileira, dos eleitores de Minas Gerais, né? E um berço grande de futuro. JK, né? Tem um grande futuro. Nos encontramos pessoalmente a última vez em Milão, num evento sobre liberdades, começando pelo trabalho da Força Expedicionária Brasileira contra o nazifascismo da Europa e pelas liberdades democráticas. E ele estava lá, junto comigo, com Hélio Negão e com muitos outros, né, participando desse evento. Um jovem brilhante, né? Claro que Alexandre Garcia curte demais Nicolas Ferreira. Não, demais não. Eu curto. Curte? Porque se curtir demais, isso é negativo. É? Não deveria curtir demais? Porque o sujeito... porque demais é negativo. Demais é negativo. Demais é porque passou da medida. Não passa da medida. Eu curto passou. O máximo. Captei. O máximo. Captei, professor. Próximo, diretor. Michele Bolsonaro. Michele. La bella Michele. Curto. Eu fiz uma entrevista com ela que durou... Eu vi a sua entrevista. 1h30. Brilhante. Ela é uma brilhante oradora, uma brilhante pessoa, tem uma mente brilhante. Eu curto. Tem futuro. Tem. E tem sabedoria, tem bondade. Arrisca a dizer algum cargo? Olha, eu perguntei para ela se ela seria candidata à presidência. Ela disse que depende
da vontade do Altíssimo. Mas está capacitado. Tá capacitada, não como uma outra ex-primeira-dama que chegou a ser ministra, mas não deu certo. Brasileira. Alexandre Garcia curte Michele Bolsonaro. Próximo diretor, Janja da Silva, esposa do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não, eu não curto, mas não dá para esquecer, né? Tá aí, é um fato com o qual a gente tem que conviver. É a tampa e a panela? Eu não sei, é porque eu sou um cavalheiro, eu sou um cigano, então não vou falar mais. Próximo diretor. Tá aí, Alexandre Garcia com a esposa? Essa aí eu curto. É a esposa. É minha mulher. Como é o nome dela, Alexandre? Magda. Dona Magda, muito obrigado aí por ter cedido o esposo por esse período aqui para a gente fazer essa entrevista maravilhosa, conhecer um pouco da história dele, um pouco da sua história. Com certeza deve ter uma mente brilhante para ter escolhido um homem tão especial. Muito bem, e muito obrigado pelo convite. Não curta não, né? Sim, tem que curtir. Claro que curto. Claro que curte. Próximo diretor. Curtindo por todo 61 Podcast. E o 61 Podcast curto também, estou curtindo. Fiquei muito mais tempo do que imaginava. Eu tinha um compromisso para o meio-dia. Pede desculpa a pessoa, porque nós precisamos eternizar essa história. Muito bem. Né? A gente já te admira como jornalista, te admira como um cidadão de bem, como uma pessoa de espelho na nossa vida. E eu vou deixar as câmeras abertas para você finalizar, deixar um recado para a gente. Claro, eu quero pedir o seu livro. Eu vou te entregar. E quero pedir Vou te entregar aqui o troféu do 61 Podcast. Muito bem, mais um troféu que vai lá para o meu livro também, Sabores da Vida. Quero autografado. Vou autografar. Para saber e mais e aquele vinho ali, ó, seu Gilberto Salomão me deu, também é seu, pode pegar. Tá aí atrás de você aí no cenário. Até aqui, tem aqui, Alexandre, ó. Pois é. O Igor deixou aqui. Esse vinho foi presenteado pelo seu Gilberto Salomão, tem meu nome, ele encontrou numa das suas viagens, me trouxe uma caixa de vinho. Como eu não bebo e sei que o Alexandre é apreciador, está aqui. Há 40 anos, todas as noites, esse aqui é um Bordeaux de 2014, um Merlot. Deve ser um vinho bom. Tá lá na... Depois você me fala que se gostou. Se não for bom, eu reclamo para os franceses. Não... Ana, muitíssimo obrigado. Foi uma honra abrir o coração aqui. E para vocês aí que estão nos acompanhando, meu abraço. Aproveito para dizer que eu estou no YouTube todos os dias. É o meu canal que onde minha filha me registrou no mesmo dia em que eu saí da Globo. Liguei para ela, estou saindo da Globo, pai, estou te registrando aqui antes que alguém use teu nome. Tem alguns usando meu nome por aí, mas a gente denuncia. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Grande abraço. Obrigado, Alexandre. Esse foi mais um episódio do 61 Podcast, o podcast da capital. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilha, comenta, deixa um recado aí para o Alexandre. E gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Academia O2 Fitness, Acreditar, Agência de Publicidade, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doutor Cortinas e organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Forte abraço, vamos construir história.